Boa noite, queridos irmãos. Vamos iniciar nosso diálogo, nossa palestra, nossas informações, né? Nosso encontro com Jesus e ver nesse intervalozinho de 40 minutos como a gente pode sintonizar um pouco com um tema maravilhoso que é a prece. A prece, a oração, a mensagem, né? A sintonia com o máximo, a sintonia com Deus, a sintonia com o macro, né? E nós vamos lentamente tentando compreender melhor, né? Compreender melhor esse momento sobre a prece, sobre essa sintonia maior. Eu, em 2 minutinhos só, quero saber se o som tá legal, se a imagem tá boa. Alguém pode dar um ok para mim aí, para ver se vocês estão ouvindo tudo ok, tá bom? Ok, muito obrigado então. E vamos assim fazer uma leitura inicial para nós podermos, como sempre temos em nossas palestras, né, espíritas, nós temos uma leitura inicial para nos sintonizarmos, né, com o tema central, tá bom? Então, para quem quiser, no livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar a mensagem número 6, por item esforço e oração. Nosso irmão Emmanuel, né, traz para nós uma mensagem maravilhosa e eu quero passar aqui para a gente ler um pouquinho. E nos diz assim em Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Essa é a parte de Mateus, capítulo 14, versículo 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Emmanuel, dentro dessa visão da parte bíblica, ele nos elucida a explicação, né? E nos diz assim: de vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, determinado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável da significação da tarefa. O esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se manteve genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orardes à parte, recordando o Senhor. Esses 2 parágrafos finais dessa leitura de Emmanuel são muito interessantes para nós. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo.
mas nunca te esqueças desse monte, localizados em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, dentro dessa mensagem inicial, agradecendo a Jesus esse momento de estarmos juntos, né, para podermos sintonizarmos com Ele, vamos fazer uma prece rápida, a oração que Jesus nos ensinou, para assim iniciarmos a nossa parte do Evangelho. Amado Jesus, irmão maior, que possamos nesse momento nos sermos assim orientados, agraciados pelos irmãos que coordenam esse trabalho maravilhoso do Centro Nosso Lar. Ajuda-nos, Senhor, cada momento, a podermos cada dia receber de Ti os fluidos maravilhosos do Teu amor em Teu coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Ok, queridos irmãos, boa noite para quem chegou agora, né? Meu nome é Elidon. Recebi o convite do centro, esse centro que eu já faço parte dele, né? Já sou um membro do Nosso Lar e às vezes nós estamos por aqui e hoje vamos fazer uma mensagem, falar um pouco sobre prece, esse elo que une a gente com a espiritualidade, a gente com Jesus, a gente com os coordenadores, o elo que une a gente com o nosso anjo guardião, né? Com o nosso espírito protetor, como a gente queira chamar. A prece é esse momento de alta reflexão. E nós, espíritas cristãos que somos, temos a convicção que quando a gente entra em prece, a gente tem total alegria, total feedback com aqueles irmãos que estão diariamente nos auxiliando. Então, nós vamos, a priori, falarmos algo muito interessante. No livro Pensamento e Vida, que acredito que muitos aqui já tenham lido, tem um capítulo chamado Associação, onde fala sobre a nossa vibração, a nossa ligação um com o outro, a gente com o encarnado, a gente com o desencarnado com a gente, o desencarnado com o desencarnado. Mas nos diz lá, Emmanuel, com propriedade, que estamos todos nós ligados um ao outro, né? Nós estamos sempre em sintonia com os nossos irmãos encarnados e com os nossos irmãos desencarnados. É muito interessante também nós termos essa certeza, porque simplesmente o Rabi da Galileia, o nosso irmão maravilhoso, eles estão diariamente conectados conosco. O que falta, e é importante nós também não deixarmos de compreender e exercitarmos, é o nosso contato com eles, o nosso contato com os irmãos superiores que nos elucidam, que acreditam em nós e que tiveram conosco antes do nosso reencarne e durante a nossa encarnação. Eles continuam conosco. Agora falta a gente ter um contato com eles. E a prece é justamente, como diz o tema, é esse elo que nos dá direcionamento para vir até nós, né? Para vir até nós essas palavras que vêm do nosso sentimento. O verdadeiro cristão, nos elucida Joana de Ângeles, é aquele que tem a convicção que ele nunca está sozinho. Por que Joana fala isso? Porque quem nos deu essa certeza foi Jesus. Nunca irá nos deixar a sós, ou seja, órfão, nos disse Jesus. E quando ele falou isso para nós, ele quis dizer que nós nunca iremos, jamais, ficarmos sozinhos, à mercê ou à deriva. Estamos sempre orientados. Alguém está sempre nos observando com carinho. Esse alguém, voltando às orientações de Joana de Ângeles, esse alguém são
os espíritos desencarnados, os espíritos encarnados, os nossos amigos mais chegados a nós, os familiares, aqueles que nos amam, né? Estão sempre nos observando. E essa sintonia desses irmãos que estão em contato conosco através da vibração, na hora que a gente eleva a prece, na hora que a gente clama, na hora que a gente pede ajuda, eles recebem essa vibração, recebem essa ajuda, aliás, recebem esse chamado. E através do pensamento deles, eles chegam a nós e nos dão um alívio, né? Tanto eles desencarnados, quanto eles encarnados. Essa elucidação que nós estamos falando, podemos encontrar com mais propriedade no livro Pensamento e Vida. Emmanuel, no capítulo 8, no capítulo Associação, nos elucida com muito carinho. Mas nós vamos fazer uma leitura seguida de algumas comunicações, de algumas elucidações, mas uma leitura muito rica sobre a questão da prece. E nós vamos encontrar essa leitura, para quem quiser fazer essa leitura com mais detalhes, com mais reflexão, está num livro, um livro maravilhoso, eu vou mostrar aqui a vocês. Esse livro chama-se, tá aqui, tá bom? Momentos Enriquecedores, certo? E esse livro, Momentos Enriquecedores, ok? De Joana de Ângeles, no capítulo 12 desse livro, ela fala sobre a terapia da oração, ou seja, a terapia da prece, a terapia da vibração, a terapia da sintonia, que seja assim como a gente queira falar, mas Joana traz no capítulo a terapia da oração. E ela vem nos elucidando com muita propriedade sobre esse momento ímpar que nós devemos ter. Não só no momento que nós necessitamos, que nós devemos ter a prece como algo que nos alimenta. Sempre. Se estamos no trânsito, estamos em prece. Se estamos no trabalho e temos um momento X, estamos em prece. Se estamos num momento de muita alegria, precisamos estar em prece. Se estamos num momento de turbulência espiritual, necessitamos da prece. Então a prece é como um alimento que fortalece a nós em espírito e nos dá as respostas que necessitamos. Precisamos entender, precisamos ter essa convicção que essa doutrina benévola, a doutrina espírita, nos traz, e precisamos assim vivenciarmos que a prece é um veículo maior para que a gente possa encontrar o alívio dos nossos problemas. Mas Joana vai mais além, que nós podemos também, nos diz ela, estarmos sempre firmes em qualquer momento que a gente esteja. Em especial, quando a gente está muito feliz. Porque muitos de nós, quando estamos felizes, esquecemos. Ou seja, afrouxamos os laços e nos deixamos assim expostos demais a os pensamentos tenebrosos que podem conectar conosco e nos perturbar. É muito interessante essa colocação de Joana, quando ela vem com muita propriedade nos trazer as suas colocações, sempre focando como ícone maior Jesus, exemplo maior Jesus, que nunca deixava de estar em sintonia com o macro, com o Pai, com o fluido universal, como a gente queira assim entender. É muito interessante essa colocação de Joana de Ângeles, quando ela nos alerta quanto à felicidade, que nos deixa a mercê, quando ela nos alerta quanto à precisão, quando a gente está no momento tenebroso, que a gente precisa elevar o pensamento para não haver o desespero, para não haver os momentos que vêm na nossa mente para a destruição do corpo, que tanto aniquila os seres humanos. Então, como nós falamos no livro Momentos Enriquecedores de Joana de Ângeles, no capítulo 12, está o tema terapia da oração. E Joana de Ângeles inicia essa leitura, e eu quero passar para vocês com carinho, muito interessante. A oração
é um recurso valioso para todo momento ou necessidade. Veja que ela já coloca aí o que nós falamos anteriormente, esse momento de alegria, todo o momento. A oração está sempre aí como um recurso valioso. Então ela diz que a oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração, nos traz Joana de Ângeles, é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus. E a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. Então, repetindo, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. Então veja como ela nos traz aí essa elucidação quanto à oração. Primeiramente é um instrumento pela qual a criatura fala com Deus, com o macro, né? E nós, novamente, continuamos assim a dizer que a criatura, que somos nós encarnados, elevamos assim a vibração e falamos com o macro. Se formos mais um pouquinho abaixo, falamos com o nosso anjo guardião, espírito protetor, falamos com aquele coordenador do nosso planeta, que é Jesus, né? E assim nós vamos falando com aqueles espíritos superiores que estão dispostos a auxiliar. A oração, para aqueles que estão sintonizados com essa doutrina benévola, que nos traz a convicção da imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, Deus, reencarnação, né? E não podemos esquecer jamais da imortalidade da alma. Acreditando e tendo a convicção da imortalidade da alma, a gente tem a oração ou a prece como algo convicto de que nós vamos receber a resposta. É necessário entendermos que essa oração ela precisa ser uma oração no momento sublime. Nós não podemos fazer uma oração por fazer. Não podemos fazer a oração apenas porque... Vamos lá, pessoal, fazer uma oração. E aí, cadê a sintonia? Cadê o objetivo dela? Porque tem que ter um objetivo. Necessitamos de um objetivo para que a gente possa fazer algo. Amar, precisamos de um objetivo para amar, né? Ser feliz, necessitamos de um objetivo. Transformação moral, temos que ter um objetivo. E a prece não é diferente. E Joana nos diz algo muito interessante. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidades normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. Então, veja que sai de mim uma vibração e é captada pelo mundo extrafísico, ou seja, o plano espiritual. Nesse íntere, com certeza, não tenhamos dúvidas, com certeza, a gente recebe o feedback, a resposta daquilo que nós precisamos. É interessante, e Emmanuel nos elucida nos seus livros maravilhosos, podemos buscar no livro No Mundo Maior, onde ele fala justamente dessa sintonia de nós com eles, deles conosco. É muito interessante que essa sintonia, que Joana nos alerta com propriedade, né, que tem que ter uma prece com objetivo, porque a resposta vem para mim dentro daquele momento que eu encontro. Veja que coisa interessante. É interessante observarmos que esse feedback, ele vem também dentro daquilo que eu necessito, que eu preciso. Não é como eu quero às vezes. Porque às vezes eu faço uma prece para pedir algo que não tem nada a ver comigo. Pedir algo que talvez para me satisfazer o meu ego. E é claro que essa resposta não vem como eu preço, como eu quero. Porque espíritos benévolos, espíritos mais superiores, eles quando veem que aquela prece, aquele direcionamento, aquela oração está mecânica, óbvio que eles não vão perder tempo
em ali estar esperando algo que não vai sair. Então tem que ter um sentimento nobre, ok? Vamos lá, a Joana de Ângeles novamente. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. Então, se eu estou impaciente, e ontem nós estávamos num centro, no Eurípides Bassanufo, o GESEB aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, e uma pessoa falando conosco que não estava conseguindo dormir. Deitava, rolava, nada. Dormia um pouquinho, acordava. Já deve ser de manhã, era de madrugada. E de madrugada o horário fica muito mais difícil de passar, né? E ela disse que, conversando com uma pessoa, dentro do próprio movimento espírita, de repente essa pessoa disse, você já pensou em orar? Ela disse, mas eu oro toda noite antes de dormir. E a pessoa disse, não, mas orar mesmo, porque se você está sem dormir, peça a Jesus para que ele faça com que você durma. E ela disse, meu Jesus, eu não pedia isso, eu apenas fazia uma oração e deitava. E aquela pessoa falou algo tão simples, porque é óbvio que se eu vou deitar para dormir, eu vou fazer uma prece, eu tenho que fazer aquela prece onde dentro dela, com o mais simples possível que eu possa assim estar, eu peça algo que eu estou precisando para aquele momento. E assim ela fez uma prece simples, pediu, e os dias foram passando, né? E foi aliviando um pouco do seu tormento. Óbvio que depois ela disse que fez um tratamento de passe, mudou um pouco o seu jeito de ser, transformação moral, reforma íntima, que é o que nos direciona essa doutrina benévola, né? Nós temos que ter dentro de nós a transformação e a reforma íntima para que esses nossos pedidos sejam eles, assim, naturalmente, aliviados para que venham a aliviar os nossos corações. Então Joana diz que ela produz e induz a paz e nos traz a saúde integral, ou seja, o nosso contato com o plano superior. A mente que ora, nos diz Joana de Ângeles, sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Então, quanta coisa gostosa nós precisamos entender, né? Veja que coisa maravilhosa. Enriquece de forças espirituais e de lucidez. Tem um livro memorável que eu recomendo a quem quiser ler, que já esteja dentro do movimento, dentro da literatura espírita. E é mais um livro para enriquecer o nosso pensamento, o nosso ser, que é o livro Memória de um Suicida. Anos atrás, por ter apenas folheado esse livro, eu nunca tinha me debruçado, lido mais, estudado e ver quão informações belas tem esse livro. Mas esse livro, em especial, Memória de um Suicida, ele traz dentro do seu maravilhoso livro de informações espirituais, ele traz também essa questão da prece. Dentro daqueles espíritos que estão no momento memorável da sua vida, de sintonia, né, com a escuridão da mente, porque eles acham que estão no inferno, acham que estão sem auxílio de Jesus, acham que estão à margem, né? E dentro daquele sofrimento todinho, nos elucida os espíritos que estão lá no livro, e que é importante nós observarmos essas elucidações, eles estão sempre atentos a esses espíritos. E quando esses espíritos que estão em sofrimento, eles têm um átimo de segundo de sintonia, de prece, de clamar a Jesus, clamar a Deus, daquele sofrimento que eles estão passando, eles são imediatamente resgatados, para dali começar o seu tratamento, a sua mudança de pensamento, a sua reforma íntima, a sua transformação moral, para em um futuro, e o livro nos traz todos esses momentos, né? Em um futuro eles reencarnarem para assim novamente estarem no planeta Terra ou em um outro planeta. Mas em especial,
esse livro nos elucida, para quem já leu ou para quem deseja ler, que ninguém está à margem. Todos, sem exceção, estão sob o controle de Jesus. Não é à toa que ele falou com propriedade das ovelhas que o Senhor me confiou, nenhuma há de se perder. E nesse livro ele traz para nós essa convicção de que nós não estamos sozinhos, de que nós precisamos em todos os momentos clamar a espiritualidade superior que nos elucida. Esse clamar, como traz o livro para nós através da médium maravilhosa Ivone A. Pereira, essa médium riquíssima do início do século XX, né? Que tinha uma mediunidade especialíssima, tá certo? Ela trouxe esse livro riquíssimo para nós e fala sobre a questão da prece. Porque quanto mais os espíritos clamam, quanto mais ele entra em sintonia, mais o auxílio vem. E tem deles que acham que já estão bem, acham que já podem e fracassam. E esse fracassar são recolhidos novamente para um novo tratamento, para despertar novamente, para se fortalecerem, para reencarnarem. Como é belo o amor de Jesus. Como é maravilhoso essa máxima de Deus, quando trouxe o Rabi da Galileia para nós, em dizer que das ovelhas que o Senhor me confiou, nenhuma há de se perder. Essa uma somos nós. Precisamos entender que a prece é esse contato direto com aqueles que estão para nos auxiliar. E Joana continua nos elucidando quanto à prece. E ela nos diz assim com propriedade. Quando um enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes a defesa. Olha que coisa interessante, né? Então, o enfermo em especial, se ele tiver essa sintonia, se ele acreditar com convicção, se ele tiver essa certeza íntima, vem a resposta. E vem como um campo de força que penetra naquele corpo, naquele ser, naquele self, né? E muda, restaura ali. Tá certo? As defesas, ou seja, melhora. É importante entendermos isso. E tem uma mensagem para a gente muito rica, diz que um homem muito rico, era tão rico que não sabia o que tinha dentro da sua fazenda, e em um certo dia, num domingo de manhã, alguém já deve ter lido essa mensagem riquíssima, ele de repente tem um insight de dar uma volta dentro da sua fazenda. Pega o cavalo, um bom cavalo, e começa a cavalgar dentro da sua fazenda. E nesse time que ele está a passear na sua fazenda, ele observa que tem um casebrezinho lá dentro do mato. E ele diz, eu nunca percebi esse casebre. Né? Óbvio, ele nunca tinha passeado com tantos detalhes dentro da sua própria fazenda, que era enorme. E ele sai e se aproxima daquele casebre e tem duas crianças de joelho orando. Aquilo chama a atenção dele. Ele desce e bate palmas, educado que era. As crianças levantam, uma de aproximadamente 15 anos e uma mais jovem, 10, 11 anos. E ele pergunta de quem elas são filhas. Elas dizem e ele percebe que é de um dos seus funcionários, né? E pergunta por ele, cadê papai, cadê mamãe? Só eles foram ao mercadinho comprar alguma coisa, que nós estamos quase sem nada. E o pouco que nós tínhamos, eles foram comprar. E ele disse, mas e vocês estão fazendo o quê? Não, é porque mamãe pediu para enquanto eles fossem e voltassem, a gente orasse e pedisse a Jesus para que viesse um auxílio de Deus. E ele diz, ora, meninas, que bobeira é essa?
quando é que vai chegar um auxílio de Deus para vocês aqui? E elas simplesmente retornaram para orar. Não, vem cá, venham até mim. Colocou o dinheirão, botou a mão no bolso, puxou o dinheiro, deu a elas e disse: olha, quando seu pai chegar, diga que eu passei por aqui e eu trouxe, né? Eu trouxe os recursos para que vocês comprassem comidas e pudessem se satisfazer. E ela agradeceu do coração, agradeceu a ele. Ele subiu no seu cavalo, cheio de força, né? Cheio de poder, e cavalgou. Mas na frente ele parou, olhou para trás, e as crianças tinham voltado a orar novamente, de joelho no altarzinho que tinha no seu lar. E aí ele não gostou, voltou para casa, chamou as crianças e disse: por que vocês voltaram a rezar novamente? Porque eu já cheguei, eu dei o dinheiro para vocês poderem comprar o que vocês estão precisando. Mas por que vocês voltaram? E a criança a maior, né, de 15 anos, disse: não, é porque agora nós vamos simplesmente agradecer a Jesus, porque enviou o Senhor para nos ajudar. Aquilo, ele entrou numa reflexão profunda e ele subiu no seu cavalo e retornou à sua caminhada que ele estava precisando. Então, essa história que é trazida para nós, há uma reflexão muito grande. Porque o imediatista, o materialista, ou aquele que acha que ele pode, ele não acredita que ele tenha aí sido auxiliado, né? E as crianças estavam em prece, estavam pedindo, estavam clamando. A espiritualidade foi e deu a eles essa resposta imediata. É algo que nós precisamos ter conosco dentro do nosso coração, na nossa intimidade. É termos essa convicção de que Jesus, através dos seus irmãos trabalhadores desse planetoide chamado Terra, né, que é um planetazinho tão pequenininho, né, que Emmanuel chama de planetoide. E a gente precisa entender que estamos aqui para evoluir, para crescer cada dia mais. Joana de Ângeles continua na sua leitura riquíssima, para que a gente possa refletir quanto à prece. E ela diz assim: a mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui. Envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, de alegria e paz, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala direto a Deus e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. Veja que coisa interessante, a gente precisa entender isso. Recebe a resposta do Pai. Ou seja, nós, cada vez que evoluímos, temos um contato direto com o Pai. Por isso que Jesus, esse ser perfeito que veio a esse planeta benévolo, que é o planeta Terra, disse: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Ou seja, Jesus e a divindade, Jesus e o macro, Jesus e o fluido universal, Jesus e a vibração maior do universo são um só. Mas esse fluido, esse Pai, esse Deus é maior do que ele. Já existe um feedback, uma sintonia direta. E nós, como disse Jesus, poderemos fazer o que Jesus fez ou mais. Veja que coisa gostosa. Quem disse isso não fui eu, é o próprio Rabi da Galileia. Podeis fazer o que eu faço ou mais. Então chegaremos à perfeição? Claro. Mas a perfeição relativa. A doutrina espírita, dentro do livro dos Espíritos, nos elucida com propriedade que nós chegaremos à perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta, só Deus. Deus, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo. Deus, que está na pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas.
Então nós chegaremos a uma perfeição relativa, relativa ao planeta que nós estamos. Porque quando chegarmos a essa perfeição, que nós podemos entender, ou começarmos a entender, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100. Porque lá está a escala espírita que Kardec traz para nós como uma base, como uma noção, como uma lógica, como a gente possa entender. E essa noção, essa lógica, está no Livro dos Espíritos, da pergunta número 100 à pergunta número 113. Ou seja, Kardec vem trazendo para a gente a nossa evolução, né? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. E essa evolução, cada vez mais nós vamos tendo esse contato com essa certeza dessa assistência de Jesus para conosco. Na terceira ordem, ele diz que predomina mais a matéria do que o espírito. Somos nós em essência. Nós somos imediatistas. Nós queremos que tudo venha rápido, imediatismo. E a matéria, a pesada, ainda doente, ainda dodói, predomina mais do que o espírito. Na segunda ordem, Kardec traz para nós com propriedade que a matéria já tem para com o espírito uma certa igualdade. E o espírito predomina a matéria. Ou seja, tem a matéria que ainda está nos deixando agarrados a alguns equívocos nossos, porque quanto mais materializado, mais nós estamos ligados, né, ao egoísmo, ao orgulho, né, ao imediatismo. Quanto mais espiritualizado, menos orgulhoso, menos egoísta. E essa prece chega a um momento que não precisamos mais nem falar ela. Nós sentimos ela dentro de nós. Tá certo? Mas aí vem a primeira ordem, voltando a falar, no Livro dos Espíritos, da pergunta número 100 à pergunta 113. Na primeira ordem, não tem matéria, totalmente espírito, né? Isso é que é gostoso. E lá, nós vamos chegar, como diz Kardec, à perfeição. Ou seja, o espírito tem total domínio, né? Porque ali ele está em espírito. Então, lá nós vamos entender esse processo. E lá nós vamos ver que Jesus ainda está mais à frente. Ou seja, é um espírito crístico. Está mais à frente. Porque nós não paramos de evoluir. Jesus não é o ápice da evolução. Mais à frente. Porque Jesus coordena o planeta. Tem espíritos que coordenam galáxias, né? Como nos elucida a própria literatura espírita. Então Jesus é um dos espíritos evoluídos nesse mundão de universo criado por Deus. Então Joana finaliza para nós essa questão da prece com algo sutil e muito importante para nós. Ela diz assim: ao lado da prece, ao lado de tudo que nós estamos vibrando para com o macro, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração, a de maior significado e a mais simples a ser utilizada. Veja que coisa gostosa, né? A mais simples, porque quanto mais simples, melhor de nós nos contactarmos com Jesus. Se fizermos algo muito cheio de palavras, não dá. A mais simples, que é a do coração. Como eu estou precisando, como eu estou me sentindo. E a oração é esse contato maior com aquilo que eu estou sentindo na minha intimidade. Então a prece, não deixamos jamais de vivenciarmos isso em nós. É um momento sublime que eu abro meus chakras, vamos dizer assim, né? Que eu me exponho diante da espiritualidade para receber deles as elucidações. É importante, não podemos esquecer jamais, que nós que estamos em busca de melhorias espirituais, precisamos nos envolvermos cada dia mais com a oração, com a prece. Porque nós sabemos que tem conosco 24 horas um Espírito protetor que conecta conosco os nossos pensamentos a Ele. Quando eu levo esse pensamento, quem primeiro sente é esse Espírito maravilhoso. Ele é quem leva para a espiritualidade os nossos pensamentos. Porque Ele se responsabilizou por nós.
por amor. Não é uma responsabilização, não é uma responsabilidade impondo, não. É uma responsabilidade por amor. Por amor a nós, ele está sempre a nos observar e a trazer para nós aquilo que nós estamos a necessitar. Volto a pedir com carinho, porque estamos estudando o livro Memória de um Suicida, para que a gente possa entender como é toda a assistência a esses irmãos e a essa assistência a nós, né? Nós espíritos que estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações. E o veículo direto é a prece. É esse veículo desse feedback, onde nós estamos com eles e eles estão conosco. Porque sozinho aqui nós nunca vamos estar. Agora podemos nos acharmos que não precisamos disso. Nos autorizarmos a sermos potentes, poderosos. É um direito nosso. Mas sabemos que nós somos, como diz o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nós somos o humílimo servidor do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, para finalizar o nosso momento com Jesus, eu quero ler uma mensagem muito rápida de Bezerra de Menezes, né? Que está no livro Bezerra, Chico e Você. É o item 52, para nós finalizarmos. Nas horas difíceis, diz Bezerra de Menezes, oremos. Nos momentos de incerteza, oremos. E ele conclui, em todas as circunstâncias, confiemos em Jesus. Então Bezerra fecha conosco, ou fecha para nós, essa maravilha que é a prece. Em todos os momentos, todos, confiemos em Jesus. A assistência sempre vem. E a nossa querida Ivone A. Pereira nos elucida dentro das suas colocações, e também o Espírito que ali nos elucida, que qualquer momento na nossa vida, elevemos o pensamento a Jesus, que vem o socorro. Não deixemos os pensamentos destruir o nosso momento singular, que é a vida atual no planeta Terra. Esses pensamentos tenebrosos, que às vezes vêm nos perturbar, fazem parte da nossa imperfeição. Agora, Jesus, através dos Espíritos que coordenam esse planeta maravilhoso, através do nosso anjo guardião, estão sempre a nos elucidar. Não deixemos de acreditar nisso e termos essa convicção jamais. Ok? Então, muita paz, que Jesus nos abençoe, que a gente possa a cada momento sentirmos essa presença do Rabi da Galileia em nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, e que possamos sempre orarmos para que aí o nosso contato com Ele nunca seja perdido, nosso com Ele, porque Ele nunca vai nos deixar a sós, foi Ele que nos falou. Vamos fazer uma prece para finalizarmos o nosso momento e assim possamos dizer, Senhor Jesus, agradecidos estamos por esse momento em que lemos e falamos um pouco sobre Ti, sobre os irmãos que nos elucidam e sobre esse veículo maravilhoso que é a prece, que é a porta para nós encontrarmos as respostas das perguntas que temos em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, meus queridos irmãos.